beginning de tempo of a time que eu preciso estar falando sobre isso. that I need to be speaking about this. O Senhor tem me despertado muito em cima exatamente desse tema. The Lord has awakened me a lot in regards to this theme. E eu tenho percebido, And I've noticed com o passar do tempo, as time goes by, conhecendo pessoas, knowing people, me relacionando com pessoas, having relationship with people, que existe uma coisa muito forte em comum that there's something very strong and in common na maioria das pessoas, in the majority of people. e que quando a gente vai para as Escrituras And that when we go to Scripture e a gente quer viver a plenitude de Deus, and we want to live the fullness of God, porque é uma coisa muito absurda, because it's something so é algo absurd muito and grande, great, é algo muito profundo something so profound, e é algo muito completo. something so complete. Então, quando nós olhamos o aspecto da igreja de Jesus hoje, So when we look at the aspect of the church a of gente Jesus today, entende que a igreja ainda não chegou we understand that the church has not nesse yet ponto arrived at de this viver point toda a plenitude de Deus. of having the fullness of God. E isso nos foi oferecido. And this was something offered Nos to foi us. entregue. It was given to us. E eu entendo que com o passar do tempo, And I understand that as time goes by, as coisas começaram é como se diz, pegar alguns caminhos mais curtos. things started creating shortcuts. O evangelho começou começou a ficar mais flexível em alguns assuntos. The gospel started becoming more flexible in certain E aspects. também deixaram-se de falar algumas coisas. And they stopped speaking of certain things. E isso se dá às necessidades locais, And this is due to local needs, territoriais territorial needs, e também em alguns lugares de acordo com o público que and se also tem. some places based on the public. A gente não pode negar isso. We can't deny that. Então, hoje nós vemos que existe uma coisa chamada, vamos dizer assim, o negócio está um pouco seletivo So today we can say that it's a little selective em alguns lugares, in certain para se places apresentar for them to present aquilo que é tão simples, what is so simple, que é tão puro that is so pure, e que muito mais fácil do que a gente pensa. and that's so much easier than what we think. Porque através do Espírito Santo, Because through the Holy Spirit, nós conseguimos ter o acesso das revelações de Deus. we can have access to the revelations of God. Então, não tem nada que a gente fale, isso aqui está escondido, né? Eu não estou conseguindo entender isso claramente. So there's nothing that we're going to be like, oh, this is hidden, or I can't really understand Existem this. momentos que Deus traz a profecia dentro da palavra, There are moments that God brings a prophecy within the Word, dentro de uma profundidade profética maior do que nós estávamos esperando. within a prophetic depth that was greater than what we were thinking or Mas expecting. no final, But at the end, você vai ver you will see que a mensagem de Cristo era a mesma. the message of Christ was the same. Era a mesma. It was the same. Então eu quero falar algo que se tornou So I want to say something um about problema what became a problem, psicossomático. psychosomatic. Não deveria ser um problema para se resolver com profissionais, né, da ciência, da medicina. Não. It's not something that needs to be dealt with the professionals of science Eu and medicine. tenho acompanhado muitas coisas And I have followed many things, e isso tem me incomodado muito. and it's bothered me a lot. São assuntos que se deslocam a verdade da palavra de Deus Subjects and themes that dislocate things from the Word of God, e truths. as pessoas começam a arranjar, como é que fala, construir, vamos dizer assim, conclusões sobre certas coisas And people start building conclusions of certain things nós já temos a resposta na Bíblia. that we already have answers to in the Bible. Então hoje se usa muito a palavra So today they use the word a lot, e
Na mesma forma que se usa a palavra para trazer respostas, And in the same way they use the word to bring answers, também nós vemos a palavra sendo usada com um nível muito baixo. we also see the word being used in such a low level. É como se a palavra não tivesse poder o suficiente para alcançar certas necessidades. It's as if the word did not have enough power to reach certain needs. E eu vou dizer algo para vocês que isso tem me incomodado muito. And I'll tell you something that's been bothering me a É lot. aquilo que eu mencionei aqui no início do culto. It's what I mentioned at the beginning of the É service. que as pessoas estão atribuindo People are a attributing outras pessoas to other people poder power de resolver certas of situações resolving certain situations daquilo que deveriam estar atribuindo a Deus. of what they should be attributing to God. Existem coisas que ninguém vai conseguir resolver, There are things that nobody's going to be able to resolve, principalmente os problemas da alma, do coração. especially problems of the soul, espiritual. the heart, what is spiritual. Então nós precisamos entender isso, So we need to understand this. que nós passamos por situações, momentos da nossa vida We go through situations and moments of our life que ninguém vai conseguir resolver, that nobody's going to be able to resolve them. que só o Espírito Santo Just the Holy vai ter Spirit autoridade para resolver. will have authority to resolve it. Mas eu estou falando tudo isso por quê? But I'm saying all of this why? Porque com o passar do tempo você vai entendendo um pouco mais o raciocínio de Cristo. As time goes by, you start understanding a little more of the mindset and how Jesus thinks. Quanto mais você entende And the more you understand aquilo que Jesus nos revelou, what Jesus revealed to us, você começa a reparar you start noticing nas pessoas, in people como elas vivem how they e live, como elas dizem que And how they- vivem a palavra de Deus. how they say they live the word of Como elas God, dizem how they que say acreditam they believe na palavra de Deus. in the word of E o God. que eu quero falar aqui para mim é uma catástrofe no meio do povo de Deus. And what I want to dos say here cristãos. today is a catastrophe in the midst of the people É of algo que God, the muitas Christians. pessoas têm carregado, Peso. muitas pessoas têm carregado Many people have carried sem perceber without even noticing que isso é um problema grave that this is a very e grave que problem, tem prejudicado and that it has a damaged própria vida, their own como também lives vidas de outras pessoas. along with other people's lives. Palavrinha que todos nós A conhecemos, word that all of us know chamada perdão. called forgiveness. O perdão Forgiveness é uma coisa muito pouco falada, is something that is not talked about a lot. muito pouco falada. Not talked about a lot. Porque o perdão, parece que resumiram-se o perdão It's like they summarize forgiveness em coisas apenas do passado into things of the past ou acontecimentos um pouquinho mais fortes. or some like stronger things that happened and E nós impacted you. fomos perdendo um pouco do significado And we start losing a little bit of the meaning do perdão nas of Escrituras. forgiveness in Scripture. E nós todos aqui, And we all here, todos nós, all of us, sem excluir ninguém, tá? not excluding anybody, Nós dependemos we depend exatamente dessa palavra on this word para desfrutar to enjoy do que Deus tem para nós, and partake of what God has for todos us, nós, all of us, sem excluir ninguém. without excluding anyone. Quando Jesus ele vem, ele toma forma de homem When Jesus comes and takes the form of man, e ele vem pagar o preço que ele pagou por nós, and he comes to pay the price he paid for derramar us sangue and pour out his blood para nos liberar a salvação, to release to us para salvation, nos fazer participantes da salvação, to make us participants of salvation, participantes da graça, participants of grace, participantes do reino. participants of the kingdom. Antes de tudo isso, Before all of this, ele precisava nos perdoar. he needed to forgive us. Ele precisava perdoar o homem. He needed to Ele forgive precisava man. perdoar toda a terra. He needed to forgive all the earth. Então, quando Jesus ele está na cruz, So when Jesus is on the cross, quando Jesus está sofrendo, está derramando seu sangue, as he is suffering and pouring out his blood, havia ali um processo de cura para nós. there was a process of healing for us Havia uma there. liberação de libertação para nós. There was a process of deliverance for us. Havia ali uma liberação da graça de Deus para nós. God was releasing grace to us in that moment. Mas
a gente pode entender aqui But we can understand here que o que mais foi liberado ele foi perdão. that what was most released was forgiveness. Porque o perdão, ele desencadeou tudo isso que eu falei. Because forgiveness, it unlocked all the other things that I just spoke of. Jesus extrai de si o perdão para toda a humanidade. Jesus releases forgiveness for all of E humanity, automaticamente a graça nos toma. and automatically grace takes E us. quando a graça nos toma, And when grace overtakes nós us, começamos a ter acesso àquilo que Jesus trouxe para si mesmo we na start cruz. having access to what Jesus brought upon Cura, himself on the cross. Libertação Healing, deliverance, e por aí vai. and Quantas coisas que it você goes quiser from there. nomear. However many things you want to name. Então, Jesus é a pessoa So Jesus is the person com autoridade para falar sobre perdão. with authority to speak about Com forgiveness. muita autoridade. With much authority. E nós vamos entender umas falas de Jesus aqui hoje. And we're going to understand certain things that Jesus said here today. Você talvez não entenda muito a responsabilidade que você tem do perdão sobre a Maybe sua you vida. don't understand the responsibility of forgiveness that you have. O perdão, ele te tira das grades do inferno. Forgiveness, it removes you from the gates of hell. O perdão tem poder Forgiveness has the power de nos livrar of das delivering us cadeias do inferno. from the chains of hell. Isso é muito sério. That's very serious. Vamos ler o texto. Let's read the text. É o Mateus 18, tá aí? Matthew 18, 21 a 35. 21 and 35. Vamos lá, Stephanie. Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Therefore the kingdom of heaven is like a certain king who wanted to settle accounts with his servants. And when he had begun to settle accounts, one was brought to him who owed him 10,000 talents. But as he was not able to pay, his master commanded that he be sold with his wife and children and all that he had, and that payment be made. The servant therefore fell down before him, saying, Master, have patience with me, and I will pay you all. Then the master of the servant was moved with compassion, released him, and forgave him the debt. But that servant went out and found one of his fellow servants who owed him 100 denarii, and he laid hands on him and took him by the throat, saying, Pay me what you owe. So his fellow servant fell down at his feet and begged him, saying, Have patience with me, and I will pay you all. And he would not, but went and threw him into prison till he should pay the debt. So when his fellow servants saw what had been done, they were very grieved and came and told their master all that had happened. Then his master, after he had called him, said to him, You wicked servant, I forgave you all that debt because you begged me. Should you not have also had compassion on your fellow servant, just as I had pity on you? And his master was angry and delivered him to the torturers until he should pay all that was due to him. So my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses. De quem são essas palavras? Who are these words from? Não é pesado, às vezes? A Aren't gente they lê heavy? texto desse? When we read a scripture like this, Não é brincadeira. it's not a joke. Primeiro a gente está vendo lá o discípulo de Jesus, o Pedro, estava perguntando. We see there first the disciple of Jesus. What was he asking? Isso aqui, gente, é um outro momento de pregação. This is another moment of preaching. Isso aqui é mais profundo do que você pensa. This is deeper than you're thinking. Eu queria só pincelar essa pergunta de Pedro. I just wanted to touch on this Porque question. quando Pedro faz a pergunta, Because when Peter asks the Jesus question, responde para ele Jesus answers him 70 70 times. vezes 7. E depois Jesus vem falando essa historinha para ele. And then Jesus comes and tells the story to him. Essa historinha pesada. It's a very heavy story. Uma historinha de filme de terror. It's like a horror movie. Ele respondeu quantas vezes, He answered how many times, mas ele continuou. but he Ele poderia continued. ter parado ali. He could have stopped there. Ele queria explicar para Pedro He wanted to explain to Peter que existem consequências that there are de consequences não se perdoar pessoas. of not forgiving people.
Não era só a quantidade. It wasn't just the quantity. Ainda tem um mistério sobre esses números. There's a aqui. mystery over these numbers Outra as hora nós well. podemos falar sobre isso. And we can talk about this later. Mas não era só apenas sobre quantidade. But it's not just the É amount. sobre também intensidade. It's about the intensity. Sabe? E ele está dizendo que esse rei, essa pessoa tão poderosa, tão importante, And he's saying that this person that's so powerful and so ele important, tinha um servo que devia ele milhões. he had a servant that owed him millions. E de repente, Then all of a ele sudden, vem cobrar he comes e o servo pede que tenha misericórdia. and the servant asks him for mercy. Porque, obviamente, ele não tinha aquilo para pagar. Because obviously he did not have that Ele money não to tinha pay. como quitar aquela dívida. There was no way for him to pay off his debt. Para ele era impossível. To him it was impossible. Então, esse homem tão poderoso, tão grandioso, ele fala: eu vou te liberar. So this powerful man says, I will release Eu you. vou te liberar I will release you dessa dívida. from this debt. Vamos esquecer aqui. Let's forget it here. Você não precisa me pagar. You don't need to pay Vou me. te liberar. I will release you. Tinha liberado ele, He had released him porque viu que ele não tinha condições de pagar. because he saw that he had no conditions to Ou pay. seja, o perdão, diga comigo, So perdão. say with me, forgiveness. Diga o perdão. Forgiveness, Ele libera. it releases. Diga o perdão. Say forgiveness, Ele quita a dívida. it pays the debt. Entende isso? Understand this? Às vezes nós não entendemos. At times we don't O understand. perdão em que Cristo menciona, The forgiveness that baseado no que ele é. Christ mentions is based on who he is. É um perdão It is a que forgiveness esquece that forgets a dívida. the debt. É um perdão que não se importa It's a forgiveness that com o doesn't tamanho, números da dívida. care about the numbers or the size of the debt. Não importa quão alto. Doesn't matter how high. É um perdão que não cobra juros. It's a forgiveness that doesn't charge É you um perdão que apaga. Vocês fees. lembram? It O que o deletes it apóstolo all. falava? Olha, rasgou, It ripped. tá rasgado, It's ripped. tá pago. It's paid. Não tem nada ali naquela dívida que nós podemos dizer There's que Ele nothing- não nos tenha perdoado. There's nothing in that debt that we can't say that he has Esse not é o perdão forgiven. de Jesus por nós. This is Jesus' forgiveness for us. Ele perdoa e está tudo bem com He ele. forgives and everything is okay with Mas him. acontece que esse servo But what happens is the tinha uma servant outra pessoa que o devia had another person that owed him. incomparavelmente menos It was incomparably less do que ele devia than para o what seu Senhor. he had owed to his master. E ele sai dali perdoado, And he leaves that place forgiven, livre da dívida, free of the debt, encontra com o seu servo, outro homem, and he meets his servant, another man, que o devia. that owed him. E o que ele faz? And what does he do? Eu quero o que você me deve. I want what you owe me. Eu não tenho, por favor. I don't have it, please. Assim, o mesmo clamor The same thing he cried out que ele for, tinha feito antes, that he had cried, é o mesmo clamor que esse homem fez para ele. is the same thing that this man now Por was favor, crying out for. Me Please, deixe pagar a você aos poucos. let me pay it to you little by little. E ele não aceitou. But he did not accept Ele o it. coloca numa prisão. He puts him in prison. Você não sai daí You won't leave até there que você me pague tudo que você until deve. you pay me all that you owe. E aí quando esse homem So when this man que o perdoou that had forgiven him fica sabendo disso, finds out about o this, que ele faz? what does he do? Ah, é? Oh yeah? Eu te perdoei por muito mais. I forgave you for so much more. Por tão pouco, And for so little, você não consegue perdoar. you can't forgive him. Então você vai ser preso. So you're going to jail. E você vai ficar trancado aí. And you're going to be locked up Até que você consiga pagar. until you're able to pay everything. Como que uma pessoa pode pagar uma dívida se ela está presa? How can a person pay a debt if they're in prison? Como? How? E Jesus falando assim: And Jesus said like this, pois é. É assim que o Pai this is how the Father faz does com aqueles with those que não that do not perdoam, forgive, que não liberam perdão. that do not release forgiveness. Isso é tão sério. This is so serious.
Existem consequências There are consequences quando nós retemos o perdão. when we hold back forgiveness. E essa consequência, And this consequence, aos olhos de Jesus, to the eyes of Jesus, é uma prisão. is a prison. Quando Jesus nos olha, When Jesus looks at us, quando nós retemos o perdão, and when we hold back quando forgiveness, nós deixamos de perdoar, we don't forgive. a visão de Cristo em nós Christ's vision in us é que nós estamos dentro de uma is that we are in prisão. a prison. E ele explicou muito bem explicado aqui para And he Pedro. explained it very well. Não é apenas só perdoar, It's not just é forgiving, esquecer a dívida, it's forgetting the debt. é esquecer aquilo que te devem. It's forgetting what they owe. Como somos difíceis How hard are we para obedecermos a Cristo. to obey Christ? Porque gostamos da tortura Because we like torture, de pensar of no thinking que foi feito. of what was done. Não é, gente? É Right? um assunto constante. It's a constant subject. Né? O mal que as pessoas fazem para nós se transforma em músicas. The evil people do against us become music. Cantamos isso todos os We dias. sing about it every day. Declaramos isso todos os We dias. declare it every day. Lembramos daquilo todos os dias. We remember it every day. E ainda pior, And even worse, ficamos esperando que o Senhor faça alguma coisa para se vingar por nós. we wait for the Lord to do something to take Esse revenge. não é o perdão. This is not forgiveness. Esse não é o perdão. This is not forgiveness. Sabe uma coisa que eu aprendi? You know something I learned? É que não importa o que fizeram com você. Is that it doesn't matter what they've done to Não you. importa quão profundo foi a sua dor. Doesn't matter how deep your pain Não was. importa quão terrível te lançaram na cova dos leões. Doesn't matter how terrible it was when they threw you in the Mas lion's tem uma den. coisa que eu aprendi do Espírito Santo. But there's one thing I learned in the Holy Spirit. Eu prossigo para o alto. I continue Para o on alvo. to the goal. Eu olho para o alto. I look to the Meu alvo goal. é Ele. My goal is a minha Christ. história é Ele. My story is o meu Christ. futuro é Ele. My future is Christ. É Ele que cuida. He's the one that takes É Ele care. que faz. He is the one that does. Então, não existe companhia melhor So there's no better company nos momentos de injustiça in the moments of do injustice que a presença do Espírito than the Santo. presence of the Holy Spirit. E você entende esse texto, entende essas palavras de Jesus? And you understand this scripture and these words of Jesus, Aí você começa a falar, and you start saying, agora estou entendendo. now I'm understanding. Porque tantas pessoas There's so many people que sentem Jesus, that feel Jesus, que amam Jesus, that love que Jesus, louvam, that praise, adoram. that worship, mas não conseguem romper com sua vida, but they can't break free from their life porque elas estão because they are, encarceradas. they're imprisoned. E sabe, não adianta nem colocar a culpa no diabo, And you can't even blame the devil porque quem está falando desse cárcere aqui é Jesus, because the one that is speaking of this o prison is mestre Jesus, do perdão, the master of aquele que forgiveness, foi injustiçado, the one that was, aquele the people were unjust with que him, foi morto the one that was sem killed causa without any cause. nenhuma, foi traído, He was betrayed. foi humilhado. He was humiliated. Diga para o seu irmão que está do seu Say lado, to your brother e next to diga, you and tell them, cuidado be careful com as cadeias with the prisons do inferno. of hell. Perdoe. Forgive. Lucas 11:4. Luke 11:4. Pode ler. And forgive us our sins, for we also forgive everyone who is indebted to us. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Quantos de nós lemos, falamos, cantamos How essa many of oração de us Jesus? see, read, and sing this prayer of Jesus? Nós sabemos de qual, não sabemos? We know it by heart, right? Não sabemos, gente? Right? Perdoa-nos Forgive us como perdoamos. as we forgive. A paz. Você está vendo Are you seeing como nós estamos afirmando aqui com Jesus? how we're affirming here with Jesus? Nos perdoa Forgive us como nós. as we, Fala comigo. say it with me, Nos perdoe. forgive us Como? as, Você está entendendo are you algumas understanding coisas? certain things?
Qual é o nível, What is the level, a profundidade, the depth, a frequência the frequency que você perdoa? that you forgive? Faz o cálculo. Calculate. Calculou? Did Pois you, é nessa mesma intensidade it's in that same intensity que os seus pecados estão sendo perdoados. that your sins are being forgiven. Entendeu? É porque a gente lê, It's because we acha read, bonito, we think it's pretty, canta, we sing, mas não vive. but we don't live. Você está entendendo? Are you understanding? Alguém está entendendo aqui, por Anybody favor? understanding? Nós vamos sair daqui hoje transformados. We're going to leave here today transformed. Amém? Amen. Amém. Amen. Eu não quero ficar em cadeias. I don't want to be in chains. Eu não quero que você fique em cadeias. I don't want you to be in chains. Eu quero que você saia daqui hoje livre. I want you to leave this place Livre. free, Livre. free. É engraçado. And it's funny Perdoar pecados. to forgive sins, Perdoar o que o outro nos fez. forgive what others have done. Está tudo conectado. Everything's connected. Deixa eu te explicar isso. Let me explain this to you. Quando nós nos aproximamos de Jesus When we draw close to Jesus para pedir perdão, to ask forgiveness, sabe aquela oração do concerto, you know that prayer né? of Que being corrected todos nós that we all fazemos. do? Ai, Jesus, me Oh, perdoa. Jesus, forgive me. Ai, Jesus, por favor, me lava com teu sangue. Jesus, please wash me with your blood. Ai, Jesus, Jesus, me perdoa. forgive me. Esse pedido seu, This request of yours, automaticamente, automatically, aos olhos de Cristo, to the eyes of Christ, está conectado is connected com o perdão que você não deu para o outro. with the forgiveness you did not release over someone else. Ele olha para você, He looks at you, clamando, crying out, pedindo por perdão. asking for forgiveness. E ele olha dentro do seu He olho. looks into your eyes. Não posso fazer. I can't do anything. Get it? Entendeu? Nós precisamos de ler a Bíblia com inteligência, We need to read the Bible with intelligence. com o Espírito Santo junto conosco. The Holy Spirit with us. A gente vai lendo, ele vai falando. Você está fazendo assim? We read and he goes saying, are you doing it that Você está way? entendendo o que você está lendo? Are you understanding what you're reading? Está te edificando? Is it edifying you? Porque eu não quero Because I don't want sacrifícios. sacrifice. Eu quero obediência. I want obedience. Ei, eu tô doido para te perdoar. I'm desiring to forgive you. O perdão é seu. Forgiveness is Eu yours. paguei o preço. I pay the price. Você pode acessar, You can access it, mas perdoa primeiro but forgive first para eu poder te alcançar. so it can reach you. Por isso que nós vemos pessoas morrendo That's why we see people espiritualmente, dying spiritually and fisicamente, physically fora do tempo. out of their time. Pessoas morrendo espiritualmente, People dying spiritually constantemente, constantly porque elas estão em because they are in cadeias. prisons E elas não sabem que elas estão em cadeias. and they don't know they're in prison. Vamos lá, Mateus Let's go to Matthew 6, 14, 15. 6:14. Eu vou andar rápido e a gente vai terminar já. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Entendeu? Understand? Não tá claro, gente? Isn't that clear? Tá claro. It's clear. Tá claro. It's very clear. Ah, mas Oh, but eu falei que eu perdoei. I said I forgave. Eu falei, eu declarei. I declared. Mas o seu coração But your heart deseja vingança. desires revenge. O seu coração Your heart se lembra constantemente. remembers about it Da sua constantly. boca não para de sair aquilo que você passou, aquilo que você sofreu. Your mouth only speaks of what you have suffered and what you have gone through. Isso não é perdão. That's not forgiveness. Não é perdão. It's not forgiveness. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida May the aqui Lord have hoje. mercy over our lives here E today nos liberte. and set us free. E nos liberte. And set us free. Estamos travados na nossa história. We're stuck in our story. Gente, isso aqui é sério. Guys, this is so serious. Por causa da ausência do perdão. Because Olha of que coisa horrível.
absence of forgiveness. Look how horrible. Para pensar. Stop to think. Deus tem uma história para nós. God has a story for us. E é uma história perfeita. And it's a perfect É uma story. história linda. It's a beautiful Mas story. pode ser que essa história esteja travada. But it could be that the story is stuck. Por quê? Why? Não conseguimos perdoar. Because we can't forgive. Meu Deus. Imaginem o sacrifício de Jesus Cristo. Imagine the sacrifice of Jesus Christ. Tão perfeito. So perfect. Tão perfeito e So poderoso. perfect and powerful. Ele nos alcançou. He reached Ele us. nos He perdoou. forgave Nos us. libertou. He set us free. Nos curou. He's healed us. Jesus, ele conseguiu Jesus restaurar Was able to restore a comunhão do homem com Communion. Deus of man with God através desse sacrifício terrível. through this terrible sacrifice. Ele nos deu acesso direto. He gave us direct access. Olha o que nós estamos levando de graça por Look at, causa do perdão liberado. look what we get freely because of the forgiveness that was released. Pensa aí em tudo isso Think about all of que this Jesus that Jesus conquistou conquered por nós. for us. Pensa Think. em tudo que Jesus conquistou Everything por nós. Jesus conquered for us. Pensou? Did you think about it? Pensou? Thought about it? O que você pode falar que você recebeu tanto What can you say that you've received so much desse sacrifício de Jesus, from the sacrifice of desse Jesus? perdão de This Jesus? forgiveness of Jesus. Olha para mim. Look at me. A falta do perdão The lack of está forgiveness comprometendo is compromising tudo aquilo que você tem direito na cruz. everything that you have a right for on the cross. Tem pessoas que não conseguem acessar There are people that cannot access porque estão travadas because they're stuck, na falta, na In the- ausência lack in the da absence liberação do perdão. of giving forgiveness. Entendeu? Do you understand? Simples assim. Simple like that. Eu estava no Brasil e conversei com algumas pessoas sobre isso. I was in Brazil and I was talking to a few people about this. E eu conversei com uma certa pessoa And I talked to a certain person, e a esposa veio me pedir para conversar com o marido, né? the wife asked me to talk to her husband. E ela me fala, dá um conselho para essa pessoa, por favor, para o meu marido. Can you counsel my husband, please? Nós somos casados há tantos anos, We've been married for so many years. temos uma família linda, We have a beautiful family. mas muitos anos atrás, em 1900 e outrora, But many, many years ago, ele sofreu uma traição he suffered a betrayal do primeiro casamento. in his first Não marriage. tinha jeito. There was no way. Foi prejudicado em muitas áreas. He was damaged. There was damages in many areas. Mas nesse casamento ele tinha também filhos. But he also had children from this marriage. E a filha mais velha dele parece que tem 30 anos hoje. His oldest daughter is 30 years old now, Filha mais velha não, do outro segundo casamento. from the second marriage. Você vê o tempo que já passou de casamento. You see how long it's been since they've been married. This is the second marriage. Uma mulher maravilhosa, A wonderful woman, exemplar, example of a woman, trabalhadora, hard worker, fiel a ele faithful to him. e além de tudo, And not only that, bonita. she's beautiful. Então, ele ainda fica remoendo o passado. So he still keeps, he's still stuck in that Ele past. continua sentindo He keeps a dor da feeling traição the pain of betrayal da primeira esposa. of his first wife. Ele não conseguiu concentrar He wasn't able to concentrate na alegria in the joy da restauração que ele viveu ali com essa of esposa the agora. restoration that he lived with this wife Eu now. estive conversando com ele, disse, And I was talking to him você about it. está travado no passado. And I said, you're stuck in the Os anos past. passaram para você, Years have gone by for you, mas você continua but you're still em cadeias in espirituais. spiritual chains. E você não vai poder sair daí. And you won't be able to leave that E não vai place. desfrutar a liberdade And you will not enjoy freedom se você não liberar esse if you perdão. don't release Que já forgiveness, deveria ter liberado há anos which you atrás. should have done years ago.
Quem é o prejudicado? Who's the one that's affected? Ele He is. e a outra. And the other woman. Porque vocês lembram aqui? Because you remember here? Você me deve, eu vou te colocar na prisão. You owe me, I'm going to put you in prison. Quantas pessoas How many people colocamos na prisão espiritual are we putting in spiritual por prisons falta do perdão? for the lack of forgiveness? Como que essas pessoas vão entender que elas precisam How will da these graça? people understand that they need grace? Como essas pessoas vão conseguir entender, How will these people que be elas able to understand acessar that they o perdão need de to Jesus? access forgiveness of Sendo Jesus? que nós preparamos cadeias para elas. Being that we're the ones that prepare these prisons for them. Vocês viram aqui? You saw that? O cara que foi perdoado The man that was forgiven aprisionou alguém imprisoned somebody else que o devia. that owed him. Precisamos ou não de nos libertar? Do we need or not to need to be set free? Precisamos ou não? Yes or no? É simplesmente assustador. It's scary Só de pensar e imaginar just to think or imagine que o perdão que Jesus nos deu através da cruz that the forgiveness that Jesus gave us through the cross pode não poder ser acessado por nós. may not be accessible to us. Simplesmente pelo fato de que decidimos, gente, Simply because of the fact that we decided guardar mágoas, to hold on to grudges, espírito de vingança, the spirit of dentro revenge de nós, inside of us, nos tornando vítimas becoming victims da tristeza, of sadness, do ódio, of da hatred, angústia, of da anguish, decepção, of disappointment, de ressentimentos. of resentment. Quem é o prisioneiro aqui? Who's the prisoner here? O perdão de Cristo The forgiveness of Christ nos livra das amarras do inferno, releases us from the chains of hell, das acusações de from demônios. the accusation of demons. O perdão de Cristo The forgiveness of nos Christ livra da condenação eterna. delivers us from eternal O condemnation. perdão de Cristo nos cura e nos liberta. The forgiveness of Christ that Ei! heals us and sets us free. É muita coisa para se perder por causa da falta de liberação. There's a lot to lose just because of not forgiving. Temos tudo isso, We have all of this. mas pode ser que alguns aqui estejam deixando de desfrutar But it might be that a few of us here are not enjoying this, que nos foi dado de enjoying graça. of what was given to us freely. Vamos ler. Let's read. Acredito que é o último versículo. I believe it's the last verse. Mateus 5, 23 Matthew 5:23 e 24. and 24. Therefore, if you bring your gift to the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. Jesus foi um pouquinho mais profundo agora, não foi não, Jesus gente? was a little deeper now. Até então, Up until now, ele só estava falando do outro. he was talking about just the other person. Até então, Up until now, ele só estava falando, libera. he just saying release. Não tem limite. There's no limits. Ei, Hey, não tem essa. Quantas vezes pecar, liberou. however many times they sin, forgive. Te entristeceu, perdoou. They saddened you, forgive. Te chateou, perdoou. They upset you, forgive. Se levantou contra você, If they did something against you, forgive. traiu, Betrayed, perdoou. forgive. Armou contra você, perdoou. Armou contra você. They armed something against you, forgive. Agora ele está indo mais profundo aqui. Now he's going deeper here. Ele falou, e outra coisa. Now something else. Se você está sabendo, If you know, por um acaso, by a chance, que alguém that somebody, não está nem olhando para sua cara por algum motivo. they're not even looking at you for some reason. Se você está sabendo If you know que tem alguém que está com vontade de te matar, that there's somebody that wants to kill que you, está com raiva de that's você, so mad at you, que não está bem com você, that is not doing well, você vai fazer o seguinte: you're gonna do this. espera Wait com a sua oferta on your offering e vai resolver isso. and go resolve E this. depois que você resolver isso, Then after you resolve this, vem me ofertar, come and offer vem me. oferecer. Come and bring your offering. Você está entendendo isso? Are you understanding Você this? está entendendo isso? Are you understanding?
Olha aqui, Look, regaçou. it's hard. Agora já não é mais com quem nos ofendeu. It's not with who offended us now. É com quem tá meio esquisito com a gente. It's with somebody that's a little weird with us. Alguém fez alguma coisa esquisita e você não, Somebody did something weird, you're like, não chegou ainda para resolver. they didn't come to you to resolve it, Você tá sabendo. but you know about it. Deixa eu te falar um negócio. Let me tell you something. Deixa eu te falar um negócio. Let me tell you something. Qual foi a última música que nós cantamos aqui? Nem sabe mais. É tanta música. Eu sou teu e tu és meu. Nada me toma. Né? I am yours and you are mine. Nothing will take me. Sorry. Oh. Aí ele tá falando aqui, ó. Now he's Antes de saying, você cantar, Before you sing, antes de before você declarar you que declare eu sou santo, that I'm holy, que eu sou o Deus da sua that vida, I'm the God of your life, que eu sou o seu Salvador, that I am your que Savior, eu sou o seu Senhor. that I'm your Lord, Antes de você me ofertar qualquer coisa, before you offer me anything, vai lá go back e conserta. and correct it. E conserta. Correct it, fix it, Que eu não tô com vontade because I don't feel like de receber receiving nada anything enquanto você não consertar tudo until you primeiro. correct everything. Palavras, Words, emoção, emotions. não significam It doesn't mean que Ele nos recebeu that He received us como sacrifício vivo e agradável. with a living and pleasant sacrifice. Vigia seu coração. Guard your heart. Olha para quem está do seu lado e fala: Look at the person next to you and say, é profundo. it's deep. Diga comigo, Say toda with me, oferta. every offering. Diga isso. Say this. Só deve ser oferecida a Should Deus only be given to God após after conserto. a correction. Quem está falando? What is he saying? Quem está falando? Who is saying this? Quem está falando? Who's saying this? Quem está falando? Who's saying this? Quem está Who falando? is saying this? E agora eu quero passar para você algo que o Espírito falou comigo. And I want to pass on to you what something the Holy Spirit said to me. O perdão não deveria ser uma atitude Forgiveness should not be an action mediante a uma ofensa ou um ataque. that is done before an offense or an attack. Vocês vão ficar assustados com You isso. guys are going to be shocked by O this. perdão não deveria ser impulsionado pela pressão emocional. Forgiveness should not be given or impulsed by like a emotional pressure. O perdão não deveria ser algo que nos arranque lágrimas de dores e desespero. Forgiveness should not be something that'll bring tears to us because of despair. Tá entendendo até aqui? Are you understanding it? Eu perdoo. Tá doendo, mas eu perdoo. It's hurting, but I Tá me forgive. arrancando a alma, mas eu perdoo. You're ripping my soul away, but Eu I tô forgive. morrendo, mas eu perdoo. I'm dying, but I Olha, forgive. Jesus, tá doendo. Jesus, look, it's hurting, Mas eu perdoo. but pai. I forgive. Eu tô aguentando. I can't take it. É muita coisa. It's too much. Muita tristeza. Too much sadness. Muita afronta. Too much Mas confrontation. eu perdoo. But I forgive. O perdão faz parte Forgiveness is a part da vida de Deus. of God's life. E essa vida de Deus And the life of God flui em nós através do Espírito Santo. flows in us through the life of the Holy O Spirit. perdão é do caráter de Cristo. Forgiveness is part of God's O character. perdão faz parte do mover do Espírito. Forgiveness Ei, is a part of the presta move atenção. of the O Spirit. perdão é algo Forgiveness is something que o Espírito Santo that the Holy Spirit flui
naturalmente. flows Você está naturally. entendendo aonde agora eu quero You're chegar? understanding where I'm trying to Tem get alguém to? aqui que tem o Espírito Santo? Anybody here have the Holy Spirit? Tem alguém aqui, por favor, que tem o Espírito Anybody here Santo? have the Holy Spirit? Ei! Quando nós temos o Espírito Santo, When we have the Holy Spirit, flui. it flows. É natural. It's natural. Não tem que fazer força. You don't have to Não tem que put too much sofrer effort. por isso. You don't have to suffer for it. Ei. Isso deve fazer parte. It should be a part. O perdão Forgiveness tem que fazer parte. needs to be a part Tem. Porque se ele habita, of Him, because if He abides, if He lives, se ele habita, if He se você tem lives, certeza, if you are sure que ele habita, that He lives, ele tem que fazer parte. He needs to be a part. Tem que fazer parte Needs to be a part de todas as nossas conversas, of all of our de conversations, todos os nossos of pensamentos, all of our thoughts, de todas as nossas orações of e all of our canções, prayers and songs, louvores, o praises, nosso olhar, and our o gaze, nosso toque. and our touch. Ei, o perdão, Forgiveness, nós carregamos ele, we carry it. nós não produzimos We don't ele. produce it. Perdão, Forgiveness, ele flui it flows naturalmente naturally daqueles que são nascidos de novo from those that are born e again, tem o and have Espírito Santo de Deus. the Holy Spirit of God, Espírito Santo de Deus. the Holy Spirit of God. Se vem de Deus If it comes from God, e se Deus and if God habita em nós, lives in us, então o perdão then forgiveness fluirá will flow naturalmente naturally em nossa in vida. our lives. E aqui eu fecho. And I'll close off here. Se ninguém te falou isso If nobody antes, told you this before, eu estou aqui hoje I am here today te dando essa novidade giving you this pelo news Espírito Santo. by the Spirit. Se você está em cadeias, If you are in chains and prisons, você não pode ajudar ninguém de lá. you can't help anybody from there. Pode ser It could be que dentro da sua casa that within your household, tenha pessoas clamando there are people crying por out sua ajuda. for your help. E se você está numa cadeia, And if you're in a você não prison, consegue acessar essas you pessoas. can't access these Vocês people. estão vendo como é grave? Are you seeing how difficult, Está vendo grave? como é grave? You see how grave this is? E se você está em cadeia, And if you are in prison, esse id de Jesus não vai te alcançar agora. when Jesus says for us to go, it will not reach you now. Porque tem quem está em cadeias, Because those that are in prisons, não pode se mover they dali. can't move from there. Porque tem uma sentença sobre Because ele. there's a sentence upon them. Vocês estão entendendo? Are you understanding? Isso aqui é libertador. This is free. Isso aqui é libertador. Freeing. Vou falar This de is novo, isso freeing. aqui é libertador. I'm going to say it again. This is freeing. É libertador. It is freeing. Pisou no seu pé hoje, If they stepped on your foot o today, Espírito flui. the Holy Spirit flows. Você não leva para casa. You don't take it home. Você não guarda no seu coração. You don't keep it in your heart. Recebeu uma notícia ruim. You got some bad news. Alguém falou mal. Somebody spoke Alguém badly. maldisse. Somebody Alguém cursed. se levantou contra você. Somebody rose up against Alguém te you. prejudicou. Somebody Não vai did something chegar no seu bad. coração mais a partir de It will hoje. not reach your heart Porque anymore o starting Espírito today. flui. Because the Spirit O flows. Espírito The flui. Spirit flows. Ouvi o que eu não queria. I heard what I did not want Ah, to. mas o Espírito flui. But the Holy Spirit flows. Se levantou inimigos. Enemies rose up. O Espírito flui. The Spirit Ao flows ponto to the de point você encontrar where you find e ainda dar um abraço. and you still give him a hug. O Espírito flui. The Spirit flows. O Espírito flui The Spirit flows
Para de viver o passado. Stop living in the past. Para de viver o que aconteceu há anos atrás. Stop living what happened years Para de ago. viver o que aconteceu há minutos atrás. Stop living what happened minutes Porque o ago. Espírito flui. Because the Spirit flows. Porque o Espírito flui. The Spirit Você quer ser flows. saudável? Do you want to be Deixa o healthy? Espírito fluir. Let the Holy Spirit flow. Você quer ser cheio da Do you want to be glória? filled with the glory? Deixa o Espírito Let the Holy fluir. Spirit flow. Você quer ter intimidade com Cristo? You want to have intimacy with Christ? Deixa o Espírito fluir. Let the Spirit A flow. essência dele. His O que ele é. essence, who He O is, que ele realmente é. who He truly is. Tem pessoas doentes hoje There- por causa da falta do There are perdão. people that are sick today because of lack of forgiveness. Existem doenças psicossomáticas por causa da falta do perdão. There are psychosomatic illnesses because of people not forgiving. Existem doenças There are illnesses que até câncer, and even cancers, certo tipo de certain câncer, types of cancers, comprovado proven que é por causa de guardar mágoa, that it's because you're holding on to grudges and guardar bitterness, rancor, holding on não to liberar bitterness, perdão. not releasing Hoje as forgiveness. pessoas estão morrendo. Today people are dying. A maioria The não majority está entendendo are not que há understanding poder that there's power quando o perdão é when liberado forgiveness is released e quando nós and when we pedimos ask perdão. for forgiveness. Sabe? You know, A gente precisa viver a realidade do céu. we need to live the realities of heaven. A gente precisa viver a realidade do reino de Deus. We need to live the realities of the kingdom of A God. gente precisa viver uma realidade We need to live the reality que é de graça, that is free, que nos foi dada, that was given to us, que alguém pagou um and preço that por somebody paid a nós price for us e nos perdoou. and forgave us, E nos perdoou. and forgave us. 70 70 vezes times 7. 7. Quantas vezes, Senhor, How eu many devo times, perdoar Lord? o meu irmão Should I forgive my brother que peca that contra mim? sins against me? Você está achando que esses 70 vezes 7 é a vida da pessoa toda? You think that 70 times 7 is their whole entire lives? Você está entendendo? Gente, Are you guys understanding? outro dia eu prego. Another day I'll preach about Mas this. você está entendendo aqui? But are you understanding? Quanto que dá 70 vezes 7? How much is 70 times 7? Quanto, gente? How much, guys? Huh? 490. 490. Você está entendendo o que é isso? Are you understanding no what this mês. is? It's not a month. Não é no ano. It's not in a year. Oi, Stephanie. Stephanie, Você pegou contra mim. you sinned against me. Te perdoo. I forgive you. Lá vem a Stephanie de novo. And here comes Stephanie Eu te again. perdoo. I forgive you. É a mesma coisa? Is Eu it the te same thing? perdoo. I forgive you. De novo, eu te perdoo. Again, I forgive you. Ela nunca vai chegar a 490 vezes por dia. It won't even reach 490 times a day. O que Jesus quer dizer com isso? What does Jesus meant with that? Óbvio que tem um segredinho do 7 vezes 70. Obviously, there's secrets there between Está 70 times escondido lá no 7, Gênesis. hidden back in Mas Genesis. eu não vou falar But sobre isso hoje. I won't talk about this today. Eu quero te dizer o seguinte. But I want to tell you this. O que Jesus está querendo dizer? What is Jesus wanting to say? Ô Pedro, Peter, a quantidade de perdão é tão grande. the quantity, É maior do que o pecado que a pessoa peca contra você. the amount of forgiveness is so great because É maior it's greater do que o pecado que alguém than peca the sin contra of the person against you. você. É mais profundo. It's deeper, É mais poderoso it's more do powerful que o pecado than the que alguém sin pecou contra that você. somebody sinned against O you. perdão aqui Forgiveness tem mais força. has more O power. perdão aqui Forgiveness tem here mais sequência. has more sequence. Entendeu? Resumindo, Summarizing this, Jesus disse assim: Jesus said this. as palavras de Jesus foram outras, The words of Jesus were others. mas o resumo de quem entende But to sum it up for those who é understand esse: is this. para de fazer Stop doing. filme de terror Stop making horror movies com aquilo que as pessoas fizeram contra você. with what people did against you. Faça uma história
Create a story incrível, that is incredible, gigante, giant, poderosa, powerful, inesquecível, com unforgettable, o perdão que você pode dar, with the forgiveness com o that you perdão can que give, você pode with the liberar. forgiveness that you can give. Faça história de perdão. Make a story of Crie um forgiveness. caminho de pessoa misericordiosa. Create a Aleluia! pathway of a merciful Crie uma person. história. Create a Que o diabo story tenha raiva de você. that the devil will be Que o diabo mad perca o with you. controle. The devil will lose Que o diabo control. fale, eu não sei mais o que eu faço. That he'll say, I don't know what else to do. Porque essa pessoa entendeu Because this person o que understood Cristo fez na cruz. what Christ did on the Essa cross. pessoa entendeu This person o que understood significa perdão. what forgiveness E eu não posso means. fazer nada contra ela. And I can't do anything against Porque them. ela Because they entendeu. understood. Errais por não conhecer as You do Escrituras. wrong because you do not know the scripture. Mas agora nós conhecemos. But now we know it. E agora nós não vamos. And now we will no longer. Não vamos. We will not. Não vamos. We will not errar mais. make any Porque mistakes o que anymore. flui em nós, Because what flows in o us, Espírito de Deus, the Spirit of God, é mestre is a em master liberar perdão. in releasing E se Ele forgiveness. habita em nós, And if He lives in nós também us, seremos mestres we will also be em masters liberar of o releasing perdão. forgiveness. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Hallelujah. Não guarde ressentimentos. Don't keep to yourself resentment. Não alimente a ira. Don't feed your hatred. A Bíblia diz que não deixe que o sol nasça The Bible says, do not let the sun rise sobre a sua ira. over your rage. Não deixe que o outro dia chegue. Don't let the other day arrive. Essa é a interpretação. That's the interpretation. Não acorde, Don't wake up. não amanheça Do not let the day come com seu coração pesado, with your heart heavy, com seu coração amargurado. with your heart bitter. Libere Release perdão. forgiveness. Seja perdoador Be forgiving. todos os dias. Be someone that forgives De every day, pequenas e grandes coisas. from the small to the big things. E se você sabe que tem alguém que está querendo te matar por aí, And if you know of somebody that's wanting to kill you, com raiva de they're você, mad at you, diga para essa pessoa: say to that person, eu te peço perdão I ask forgiveness, e perdoa a sua vida and I forgive your no life nome de in the Jesus. name of E você vai se Jesus. sentir a pessoa mais leve da face And you will da terra. feel the most light person in the A world. cura virá. Healing will come. O rompimento de Deus na sua vida virá. Breakthrough of God over your life O will come. projeto que Deus tem para você vai vir com tudo. The project that God has for you will come Com with todas as everything, forças que with você precisa. all the strength that you will need. Aleluia, gente. Hallelujah. Fica de pé. Let's stand up. Aleluia. Hallelujah. Nós podemos aplaudir Jesus. Let's applaud Jesus.